Olá, 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 professor Irineu, mais uma vez com você aqui em Apostilas Opção. Vamos dando continuidade aos nossos estudos, falando sobre o direito constitucional. Na aula de hoje vamos abordar a questão relacionada aos tratados internacionais, ponto importante previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Aparece aí na sua tela o nosso conteúdo. Vamos lá, acompanha comigo. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vamos lá. Essa redação é uma redação relativamente recente, ela é proveniente aí de uma emenda constitucional, a chamada Emenda Constitucional 45, que acabou entrando aí para a história como a chamada reforma do Poder Judiciário. Agora, qual é a sacada que você tem que ter aqui em nível de prova? Toma muito cuidado com isso. Esta previsão que nós estamos falando só vale para tratados e convenções de direito internacional que versem sobre direitos humanos. Toma muito cuidado, essa é a sacada. Para aplicar a regra que nós estamos falando, só vai ser aplicada se envolver tratados internacionais e direitos humanos. Desde que, e aqui ó, toma cuidado, desde que tenham sido ingressados dentro do nosso ordenamento jurídico a partir do ano de 2004. Por que 2004? Porque é o ano que foi realizado a emenda constitucional. Então, tratados que tratam, né, ficou meio redundante, tratados internacionais que falam sobre direitos humanos, desde que tenham ingressado no nosso ordenamento jurídico após o ano de 2004. Agora vamos lá. Esses tratados, eles vão ter o mesmo quórum de aprovação das emendas constitucionais. Ó, perceba, forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. O nosso Congresso é formado por 2 casas. Quais são elas? Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá bom? Depois disso, o que mais que nós temos aqui? Nós temos em 2 turnos. Então nós temos 2 turnos. Um turno, depois outro turno. Por 3/5 dos respectivos membros, 3/5 dos votos. Então o que nós podemos falar aqui? Ó? Olha que legal. 2 casas por... Olha que legal, 2 casas por, opa, falei errado, 2 casas, 2 turnos por 3/5 dos seus respectivos membros. Então, 2 casas, 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros. Então, se um tratado de direitos humanos foi aprovado pelo Congresso Nacional após 2004, por 2 casas, 2 turnos e 3/5 dos seus membros, ele vai poder aí produzir exatamente esses efeitos, tá bom? Belezinha? Agora vamos lá. Vamos lá, mais uma dica que eu vou te dar, Vamos lá, outra pegadinha em prova, vamos lá. Agora, perceba, esses tratados internacionais, olha a expressão que o nosso constituinte usa, eles são equivalentes às emendas constitucionais. Então toma cuidado, eles não são considerados emendas à Constituição. Eles são considerados equiparados a. Então, ele vai ter o mesmo status que as nossas emendas constitucionais, mas eles não são emendas, beleza? Espero que tenha ficado muito claro isso para você. Qualquer coisa, você volta o vídeo. Precisa, professor, não entendi de novo. Aí você manda mensagem pro professor nas redes sociais aí, Irineu Ruiz, tá bom? Belezinha? Tranquilão? Então vamos avançar aí dentro do nosso conteúdo. Vamos lá. Agora, voilá, nós temos a famosa pirâmide Kelsen. Quando você inicia o estudo da ciência jurídica, você estuda lá, depende aí da faculdade que você estiver fazendo, seja às vezes você vê isso aqui na introdução ao estudo de direito, às vezes você vê isso aqui no direito constitucional, às vezes você vê isso aqui na introdução no IED, depende aí de cada instituição, mas isso certamente você vai passar. É a famosa pirâmide de
Kelsen, pirâmide de Kelsen. Hans Kelsen, quando ele desenvolveu essa pirâmide, ele criou, na verdade, ela numa das suas teorias, que é a chamada teoria pura do direito. O objetivo dele era criar a ciência jurídica independentemente de outras ciências ou de outros ramos do conhecimento, uma ciência autônoma. E ele criou uma pirâmide para explicar o grau hierárquico das nossas normas. Então essa pirâmide é famosa, ela sempre aparece aí como com os pré-conhecimentos para que você consiga responder algumas questões. Dificilmente as provas vão te cobrar direto a pirâmide de Kelsen, mas você precisa conhecer a pirâmide para responder as questões, tá bom? Vamos lá para a lousa, vamos lá. O topo da pirâmide é guardado aqui as nossas constituições. Na verdade, a Constituição, tá bom? A Constituição. Depois eu vou tratar com vocês o resto. No meio da pirâmide de Kelsen, nós temos as chamadas leis infraconstitucionais. Essas leis infraconstitucionais são as leis ordinárias e as leis complementares, que são as principais normas, tá bom? Leis ordinárias e leis complementares. E a base de tudo aqui, nós temos os chamados atos normativos infralegais, que tem a função aí de dar fiel cumprimento às nossas normas. Grandes exemplos aqui, ó, nós podemos ter aqui, ó, os chamados decretos, decretos do presidente, decretos do governador, do prefeito, nós podemos ter as chamadas resoluções, nós podemos ter as chamadas instruções normativas e outros atos normativos infralegais. Esse é o conhecimento básico aí da pirâmide de Kelsen. Agora perceba, onde eu chamo sua atenção para dar sentido ao nosso conteúdo que estamos tratando é o topo da pirâmide. Vamos ver o que mais está presente no topo da pirâmide. Vamos lá. O poder constituinte originário, ele trouxe a possibilidade da Constituição ser modificada, a atuação do poder constituinte derivado, ou seja, a possibilidade de fazer as reformas, as mudanças à Constituição por meio das emendas constitucionais. Por isso, o que você tem que lembrar? Que no topo da pirâmide, além da Constituição Federal, eu também tenho a existência das chamadas emendas constitucionais. Beleza? Constituição e suas emendas estão no topo. Agora perceba, depois do ano de 2004, como fruto da alteração do nosso artigo 5º que nós acabamos de ver, olha que legal, os tratados de direitos humanos aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. E você sabe quais são os termos do artigo 5º, parágrafo 3º? 2 casas, 2 turnos por 3/5 dos seus membros. Voilá, nós temos aí a nossa estrutura. Então não esqueça, tratados internacionais aprovados em 2 casas, 2 turnos por 3/5 dos seus membros, são equiparados a nossas emendas constitucionais. Automaticamente ele está no mesmo status das emendas e, por consequência, também no mesmo status dos nossos tratados internacionais, tá bom? Belezinha? Tranquilo esse ponto? Vamos avançar. Questões de prova. Questões de prova. Tome muito cuidado com isso. A maioria das pessoas, infelizmente, acredita que o Pacto de São José da Costa Rica foi a primeira norma internacional de direitos humanos a ter o status de emenda constitucional. Muitas pessoas acreditam isso de forma errada. Toma cuidado. O Pacto de São José da Costa Rica, ele não entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico a partir de 2004. Ele é antecessor. E vamos ver isso aqui, eu vou te mostrar. Vamos lá. Quando nós temos um tratado internacional, depois que ele foi assinado no âmbito internacional, o chefe do executivo, exercendo a função de chefe de Estado, ele vai mandar para o Poder Legislativo para apreciar esse tratado. Se o Legislativo Federal concordar, o Legislativo Federal vai editar um decreto legislativo aprovando este tratado, tá bom? Aprovou o tratado, o Legislativo vai mandar para o presidente, que vai editar um decreto do presidente, ou decreto presidencial, do qual ele promulga esse tratado. Então perceba, olha que interessante, olha o ano que o Pacto de São José da Costa Rica ingressou em vigor dentro do nosso ordenamento jurídico. 1992. Ao passo que a emenda constitucional que permitiu que o tratado internacional fosse equivalente à norma constitucional é de 2004. Então,
Pacto de São José da Costa Rica não é o primeiro tratado de direitos humanos assinado no âmbito internacional que tem equivalência ou equiparação às nossas emendas constitucionais. E você, nesse momento, por óbvio, vai me fazer uma pergunta. Professor, se o Pacto de São José da Costa Rica não é o primeiro tratado internacional que foi aprovado em 2 casas, 2 turnos por 3/5 dos seus membros, então qual foi o primeiro? Você vai me falar? E eu, de antemão, eu já vou conseguir aí fazer essa resposta para você. Já vou fazer aí essa resposta para você, apontando aqui, ó, o nosso primeiro tratado. Olha que interessante, você vai entender agora porque volta e meia vários concursos acabam cobrando essa legislação dentro do seu conteúdo. Olha que legal, vamos lá, dá uma olhadinha. Qual foi o primeiro tratado de direitos humanos que fala sobre, que envolve essa questão dos direitos humanos? Foi a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então perceba, vamos lá, a nossa emenda constitucional, a emenda constitucional 45, ela é de 2004, tá bom? E olha que interessante, esta convenção falando dos direitos da pessoa com deficiência, ela ingressou em vigor no nosso ordenamento jurídico final de 2008 para início de 2009. Essa foi a primeira norma, ou seja, esta convenção ela é equiparada à emenda constitucional, porque ela passou por 2 casas, 2 turnos e 3/5 de seus membros, beleza? Toma muito cuidado para você não errar esse conteúdo na sua prova e isso aqui volta e meia aparece, tá bom? Dentro do nosso ordenamento jurídico, aqui falando internamente, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A cobrança do Estatuto da Pessoa com Deficiência se dá especialmente por conta dessa previsão aqui de ser a primeira norma brasileira a ter o status de emenda constitucional, tá bom? Belezinha? Tranquilo? Então, forte abraço para você. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.